Boa noite a todos e a todas. Para mim, é uma enorme satisfação participar desse excelente projeto organizado conjuntamente pelo Núcleo de Estudos de Direito Constitucional, vinculado ao curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, e pelo República, o Núcleo de Pesquisa Jurídica, vinculado ao curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Agradeço o convite, ao qual aceitei prontamente para juntos reforçarmos ainda mais as pontes sobre o Rio Parnaíba, pontes essas que unem nossos estados irmãos. Meu nome é Leandro Maciel, sou professor de Direito e pesquisador vinculado a grupos de pesquisas em Direito Constitucional na Universidade Federal do Piauí e em Direito Financeiro junto à Universidade de São Paulo. O tema que irei abordar hoje será o da judicialização do federalismo no Brasil. Tema complexo e com muitos desafios, os quais demandam atenção cada vez maior no âmbito da pesquisa acadêmica. Hoje apresentarei apenas uma visão panorâmica, com o objetivo de gerar insights para aprofundamentos posteriores. Dividirei minha fala em duas partes. Na primeira, situarei o Poder Judiciário e, principalmente, o papel de uma Suprema Corte em uma federação. Na segunda parte, apresentarei três perspectivas de judicialização do federalismo no Brasil e, em cada uma delas, mencionarei exemplos relevantes. Primeiramente, a federação, como forma de Estado, ela é composta, uma federação é composta por unidades autônomas, geralmente estados. Aqui no Brasil temos a peculiaridade de haver os municípios como entes da federação. Nesse sentido, em caso de conflito de interesses, em caso de litígios, de desacordos entre unidades autônomas, faz-se necessária a existência de um árbitro, de alguém que vá compor esses litígios, No caso, mais precisamente, de um tribunal da federação. Nesse contexto, o Poder Judiciário ele surge como elemento estabilizador e como árbitro mesmo dos conflitos federativos. Essa questão tão relevante não foi esquecida e foi tratada detidamente, por exemplo, pelos federalistas, quando da época da ratificação da Constituição dos Estados Unidos da América, no ano de 1787, e ficou registrado no Federalista, nos papers de 78, número 78 a 83, em que eles discutiram detidamente o papel da Suprema Corte, o papel do Judiciário como árbitro da Federação e suas funções na Constituição dos Estados Unidos, que estava para ser ratificada. No Brasil, a matéria insere-se no âmbito dos debates sobre a atuação do Poder Judiciário como um todo, questões que envolvem ativismo, a atuação do Poder Judiciário, como dito. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal competente para julgar litígios entre Estados, Distrito Federal e o Governo Federal. No entanto, em se tratando de municípios, a competência será dos demais ramos do Poder Judiciário, obedecidas as regras gerais de competência. Dito isso, apresentarei para os senhores e senhoras três perspectivas de judicialização do federalismo do Brasil. No primeiro momento, abordarei questões relativas ao controle abstrato de constitucionalidade das leis e atos normativos estaduais através de ADIs e ADCs e, por que não, leis e atos normativos municipais por meio das ADPFs. Estarei três exemplos, três casos. Num segundo momento, mencionarei disputas judiciais entre estados entre si, entre estados e municípios. E no terceiro momento, abordarei disputas judiciais entre os governos subnacionais e o governo central, entre estados e municípios de um polo e a União no polo contrário. Em relação ao primeiro ponto, o controle abstrato de constitucionalidade, desde a origem, desde a moldagem proposta por Kelsen na primeira metade do século XX, quando da elaboração da Constituição Austríaca, o debate federativo foi muito forte. E a questão federativa girou em torno, estava como um dos pressupostos, dos motivadores da adoção do modelo de controle abstrato. E de modo que, no Brasil, os estados, os governadores, como um dos legitimados a propor ADIs e ADCs e ADPFs, são personagens muito ativos, provocam muito a atuação do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato. Primeiramente, dentro dessa perspectiva, vou mencionar a questão do que se convencionou chamar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como o princípio da simetria. Em se falando de federação, o Supremo Tribunal Federal adota
historicamente uma postura de homogeneização, de uma certa uniformização do formato federativo, com fundamento no que se convencionou chamar de princípio da simetria. Como dito, o STF desenvolveu esse denominado princípio da simetria, ou simetria, para, em controle abstrato, julgar a constitucionalidade do desenho institucional dos entes da federação. O fundamento utilizado está no artigo 25 da Constituição, segundo o qual os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, desde que observados os princípios desta Constituição. E, da mesma forma, o artigo 11 do ADCT da Constituição, que veicula regra semelhante. No entanto, trata-se de um fundamento que possui, pela construção jurisprudencial ao longo dos anos, um viés de homogeneidade e centralização, ao mesmo tempo em que apresenta uma fundamentação de certa forma contraditória, visto que situações semelhantes recebem tratamento muito distintos em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Vou mencionar alguns casos, relembrar alguns casos. O primeiro deles envolve o caso dos governadores, né? De um lado, o Supremo Tribunal Federal entende que há um dever de os estados reproduzirem, no caso dos governadores, as regras previstas para a substituição do presidente, em caso de viagens e para eleições, em caso de vacância. Devo dizer, para o Supremo Tribunal Federal, governadores e as constituições estaduais devem replicar o modelo da Constituição quando, por exemplo, permitem que o governador se ausente do estado por um prazo inferior a um determinado número de dias, 15 dias, salvo engano, né? Algumas constituições passaram a exigir autorização da Assembleia Legislativa para que se ausentassem. O Supremo Tribunal Federal, julgando o caso, determinou que entendeu que essas regras eram inconstitucionais por violarem essa simetria, por não seguirem o modelo proposto para o presidente da República. Isso é uma decisão. Por outro lado, o mesmo Supremo Tribunal Federal entende que seria vedado às constituições estaduais condicionar a instauração de processo por crime comum contra o governador à licença prévia do Poder Legislativo, como ocorre com relação ao Presidente da República. Ou seja, em outras palavras, para o Presidente da República ser processado criminalmente por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, é necessário que haja autorização, no caso da Câmara dos Deputados. Muitas constituições estaduais passaram a estabelecer normas no mesmo sentido, por simetria, condicionando o prosseguimento, a instauração de processo perante o STJ contra governadores à autorização à licença concedida por assembleias legislativas. No primeiro momento, o STJ reconheceu como válida essa condicionante. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgado de 2018, entendeu que não caberia o princípio da simetria e afastou essas exigências, de modo que os governadores eles podem ser processados criminalmente, uma vez denunciados, sem necessariamente haver anuência ou licença por parte das câmaras, por parte das assembleias legislativas. Ou seja, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não caberia o princípio da simetria. Por outro lado, temos um outro exemplo muito marcante que diz respeito à questão da eleição para as mesas diretoras do Poder Legislativo. No âmbito federal, a Constituição estabelece que não pode haver reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados do Senado Federal para os mesmos cargos, né? No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem aceitando, entende como válida a previsão em constituições estaduais de reeleições para a mesa diretora de assembleias legislativas. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entende que não é cabível o chamado princípio da simetria, né? E são questões que são levadas a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e que a questão da simetria é um parâmetro de julgamento muito utilizado em questões federativas. Só para explicar melhor, o Supremo Tribunal Federal adota como principal parâmetro de julgamento do princípio da simetria, o fundamento do princípio da simetria,
ele adota a separação de poderes. De modo que, em questões que envolvam separação de poderes, inclusive em relação ao processo legislativo, o Supremo Tribunal Federal aplica o princípio da simetria. Em questões que ele entende ser interna corporis, como, por exemplo, a eleição da mesa diretora de Assembleias Legislativas Estaduais, o Supremo Tribunal Federal entende que não se aplica o princípio da simetria. E aí, a jurisprudência é um tanto oscilante nesse sentido, né? Segundo Virgílio Afonso da Silva, o Supremo Tribunal Federal, pouco esclarece as diferenças e, em geral, limita-se, como ocorre também em relação a diversos outros temas, a retoricamente afirmar que, em um caso, há um dever de reproduzir as regras federais nos estados, enquanto em outros casos esse dever não existe ou haveria até mesmo uma proibição de reprodução. Critérios mais concretos nunca são fornecidos, conforme afirma Virgílio Afonso da Silva. Segundo ele, e é um entendimento interessante e relevante, o princípio da simetria tem um efeito negativo muito relevante, muito considerável, que seria a restrição ao que ele chama de experimentação institucional, né? De modo que, com o princípio da simetria, estados e municípios ficam um tanto tolhidos no sentido de experimentar novos desenhos institucionais que poderiam servir mesmo de laboratório para, no momento posterior, ser utilizado em âmbito nacional em outros estados, né? Esse é o princípio da simetria, fiz questão de mencionar porque é um parâmetro muito utilizado em se tratando de judicialização do federalismo no Brasil. Nesse ponto, ainda no âmbito do controle abstrato, né, eu faço questão de mencionar, é importante lembrarmos a questão da criação de municípios no Brasil, após a emenda número 15 de 1996. O Brasil hoje existem no Brasil algo em torno de 5.500 municípios. Esse número aumentou muito até após a promulgação da Constituição e até o ano de 1996. Salvo engano, em torno de 1.000 municípios foram criados nesse intervalo, né? Só no estado do Piauí, por exemplo, passamos de 114, 110 municípios, salvo engano, até nos anos 80, para 224 municípios, que é o número total de municípios no Piauí hoje, né? E de modo que, em 96, foi aprovada uma emenda constitucional, número 15, que restringiu o processo de criação de municípios, criando uma condicionante, uma exigência da aprovação de lei complementar federal, estipulando o prazo, o período para a criação de municípios. Ocorre que, de 1996 para cá, até 2021, ou seja, 25 anos, essa lei complementar nunca foi aprovada plenamente, nunca foi sancionada pelo Poder Executivo, nunca foi aprovada pelo Congresso, só sancionada pelo Poder Executivo. De modo que estamos há 25 anos numa situação de mora, né, de omissão legislativa, por assim dizer. E isso, segundo estados, afeta fortemente a autonomia federativa, porque os estados, em razão da omissão da União, estão tolhidos na sua autonomia, claro, respeitados os demais critérios, de criar municípios. Independentemente da emenda número 1596, inúmeros municípios foram criados no Brasil, mesmo após a emenda, mesmo sem haver a lei complementar que estabelecesse o prazo para isso. Municípios foram criados por leis flagrantemente inconstitucionais. Ocorre que essas leis foram editadas, municípios foram criados e a vida prosseguiu. Os municípios foram efetivamente instalados e cresceram, aumentaram, né, pode-se dizer. E esse caso, o Supremo Tribunal Federal julgou em 2007 um caso muito relevante, um caso muito impactante na ADI 2240, em que ele apreciou o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nesse caso, um município criado no ano 2000, ou seja, sem que houvesse a lei complementar, estabelecendo o prazo de criação, e quando o julgamento, o Supremo se deparou com a seguinte situação: a lei ela era flagrantemente inconstitucional. No entanto, o Supremo reconheceu ter havido uma situação fática consolidada, pode-se dizer, né? O próprio ministro Eros Grau, quando de seu voto, ficou numa situação que ele
demonstrou um incômodo muito grande, no sentido de que ele não conseguiria julgar a lei inconstitucional e, digamos assim, destruir o município, né? Então, o que é que o Supremo Tribunal Federal deliberou nesse caso? Ele julgou a lei inconstitucional, mas deixou de pronunciar a sua nulidade, convalidando a lei de criação desse município. Foi um julgado relevante, um julgado impactante, foi um leading case nessa matéria federativa e estabeleceu alguns parâmetros. Logo em seguida, o Supremo julgou também, em maio de 2007, uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a 3.682, também em maio de 2007. No mesmo sentido, o Supremo decidiu que a ação ADI por omissão seria julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontrava o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 meses, adotasse as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Ainda assim, a lei complementar não foi aprovada. Os estados reclamando com razão de diminuição de sua autonomia para a criação de municípios. A lei não foi criada, mas foi aprovada a emenda 57 de 2008. E essa emenda teve por objetivo inserir o artigo 96 no ADCT, estabelecendo a convalidação de inúmeros municípios que foram criados por leis inconstitucionais. Segundo o artigo 96 do ADCT, ainda em vigor, ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado na época de sua criação. Tá? Então, essa questão, ela aponta para uma situação de litígio legislativo, uma situação de criação de municípios por leis inconstitucionais e de judicialização. E o Supremo Tribunal Federal foi chamado a compor, a resolver digamos assim, essa resistência ou teimosia dos estados em criar municípios, mesmo à revelia das regras da Constituição Federal. E a solução foi essa, a convalidação de municípios até então criados, tanto por meio de ADI como por emenda à Constituição, sem que, no entanto, até hoje tenha sido aprovada uma lei complementar estabelecendo prazo para a criação, para a reformulação dos mapas dos estados, né, dos municípios dentro de cada estado brasileiro. Então, esse é um segundo exemplo. Um terceiro exemplo ainda, que envolve questões de ADI, diz respeito à interpretação do que vem a ser normas gerais e normas de assunto local. Também são objeto de inúmeras ADIs, objeto de inúmeros questionamentos levados em termos de controle abstrato ao Supremo Tribunal Federal, de modo a verificar quando é que os estados podem atuar de modo residual, quando é que os municípios podem atuar no exercício da sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e quando a competência será da União. Nesse sentido, a tendência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é um certo favorecimento à União, uma maior centralização das competências, né? São inúmeros exemplos, né? Questão do trânsito e transporte, cinto de segurança, película protetora em vidros, trânsito e transporte, outros assuntos de interesse local. Fica a dúvida, o Supremo Tribunal Federal, ele geralmente adota o entendimento de que algumas competências são da União. Cito também questões do detalhamento de faturas telefônicas, uma discussão já mais antiga, mas que havia o debate sobre o detalhamento de faturas telefônicas seriam matérias de telecomunicações da União ou matérias de relação de consumo, que seriam de competência concorrente. E cito também o debate sobre o horário de funcionamento de agências bancárias versus o horário de funcionamento do comércio local como um todo, né? Ou seja, um debate sobre assuntos de interesse local ou assuntos de normas gerais. E essas questões são levadas cotidianamente ao Supremo Tribunal Federal. E dada a extensão, dado o caráter analítico de nossa Constituição, nessa parte relativa à distribuição de competências, é muito frequente que esse assunto seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Então, nessa primeira parte,
dos parâmetros, eu mencionei aos senhores a questão do controle abstrato e mencionei 3 situações. O papel relevante do princípio da simetria, e no meu entendimento requer muita pesquisa, é um campo aberto a pesquisa, a trabalhos, artigos, é um campo muito fértil o princípio da simetria. Num segundo momento, mencionei o debate sobre a criação de municípios, né, e a convalidação dos atos, um tema que ainda hoje está em aberto, pois não há lei complementar ainda. E, por fim, um apanhado sobre o debate em normas gerais e assuntos de interesse local, ou assuntos de interesse residual para estados, municípios em relação à competência da União. 3 pontos muito frequentemente levados e abordados em termos de ADI. O segundo ponto é em relação à judicialização do federalismo brasileiro, diz respeito a disputas entre estados e municípios, né? Em relação a isso, eu cito como exemplo um caso atualmente que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, que é a questão da chamada zona de litígio entre Piauí e Ceará. Quem conhece a região da Serra de Ibiapaba, tem uma região lá que ela é disputada entre Piauí e Ceará, uma região com um enorme potencial econômico, inclusive com recursos minerais, e que no ano de 2011 o Piauí ajuizou ações cíveis originárias perante o Supremo Tribunal Federal, de modo que fosse demarcado corretamente os limites, né, as divisas naquela região, né? Ou seja, um exemplo em que a competência para tratar uma questão como essa não seria adequadamente colocada na Justiça Estadual do Ceará ou na Justiça Estadual do Piauí, né? Haveria de início uma disputa pela competência, se no Piauí ou no Ceará, e haveria sérios questionamentos em relação à imparcialidade do julgamento, né? Mesmo que fosse totalmente imparcial, sempre haveria alguma dúvida nesse sentido, e numa situação mais extrema, haveria dúvidas quanto à execução de uma decisão, né? E lembre-se que essas questões foram levantadas pelos federalistas, a justificar que disputas entre entes da federação ficassem a cargo de um tribunal da federação, de uma Suprema Corte. Primeiro, para garantir imparcialidade, e segundo, para garantir a execução, né? Não seria evitar uma situação, no mínimo, constrangedora, ou mesmo de demérito do Poder Judiciário, de uma ordem judicial da Justiça do Piauí não ser cumprida por outro estado, ou vice-versa, né? Então, é uma questão a ilustrar isso. Segundo ponto, também é importante relembrarmos, a questão das regiões metropolitanas, regiões que reúnem municípios limítrofes. A Constituição Federal, ela prevê, no artigo 25, que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Traduzindo, os estados podem criar por lei complementar regiões envolvendo mais de um município ou vários municípios para a melhor prestação de funções públicas ou serviços de interesse comum, né? Normalmente, os próprios municípios, uma situação comum, se unem e procuram o Estado para poder regular a matéria, né? Em situações como essa não há controvérsia. A questão é quando um município ele é inserido em uma região metropolitana, em uma aglomeração urbana, seja a sua revelia ou mesmo contra a sua vontade, digamos assim, né? Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, no caso do Rio de Janeiro, em que o município questionou-se a inserção de um município à sua revelia numa região metropolitana, salvo engano, da capital, e o Supremo Tribunal Federal decidiu sob o entendimento de que, nesse caso, a autonomia municipal fica flexibilizada e os municípios serão inseridos, sim, numa região metropolitana criada pelo Estado, ainda que contra a vontade do ente municipal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal, né? E ressaltou, né, o caráter compulsório da participação dos municípios em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas,
criados por lei complementar estadual. Não deixa de ser curioso, em uma federação, né, que parte do pressuposto que os municípios são entes federativos, que são dotados de autonomia, não deixa de ser curioso que, não obstante essa autonomia proclamada pela Constituição, os municípios podem ser compulsoriamente inseridos em regiões metropolitanas criadas por lei estadual, né? Ainda nas disputas entre estados, ou mesmo entre estados e municípios, menciono, sem aprofundar, a questão relativa à guerra fiscal, né? E quando se fala em guerra fiscal no Brasil, basicamente estamos a falar sobre ICMS, concessão de benefícios nas mais variadas formas do imposto estadual ICMS, né? O Supremo Tribunal Federal ele julga inúmeros desses casos, é uma matéria complexa. A questão da guerra fiscal e a questão dos incentivos fiscais e benefícios fiscais demandaria, né, não só um vídeo como esse, mas demandaria muito mais tempo para abordar os detalhes, ou melhor, todas as questões que envolvem essa matéria, mas para o nosso objetivo aqui, basta eu mencionar a vocês que é uma disputa entre estados, e das mais frequentes no Brasil, pela nossa estrutura federativa e tributária, e que o árbitro dessa disputa é o Supremo Tribunal Federal. E o faz, às vezes, por ADIs, ou mesmo por ações que não sejam necessariamente ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse segundo modelo, nesse segundo parâmetro, né, ou perspectiva, mencionei a vocês disputas entre entes federativos. E agora passo para o último item. O último item diz respeito a disputas, a litígios entre governos subnacionais e o governo central. Disputas entre estados e a União, né? E esse é um dos pontos que mais vem causando polêmica, que mais causa polêmica, que mais gera perplexidade mesmo, né? Dado o grau de, eu diria, beligerância entre estados entre diversos estados e o governo federal, né? E aí eu cito exemplos, né? A própria questão do enfrentamento da pandemia, né? É uma questão que vem sendo mencionada com muita frequência na imprensa. A questão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia dos estados e municípios para adotarem medidas, inclusive mais rígidas, de restrição de direitos no enfrentamento da pandemia. Além disso, a questão das vacinas. Em inúmeros estados propõem ações perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive o Piauí, propondo a compra de vacinas. Como a questão está judicializada, o árbitro é o Supremo Tribunal Federal. E para encerrar, eu cito dois exemplos, né, que envolvem finanças públicas nessa disputa entre União e Estados. A questão do endividamento estadual, ou seja, os estados eles têm dívidas com a União, pagam dívidas para com a União, e justamente no começo da pandemia, muitos estados obtiveram liminares, obtiveram decisões do Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento de suas dívidas, de modo que esses recursos fossem utilizados no enfrentamento da pandemia. Vários estados obtiveram liminares, inclusive o estado de São Paulo, que é um valor considerável, e essa, digamos assim, intervenção do Supremo Tribunal Federal, com suas decisões, determinando a suspensão do pagamento, contribuiu muito para a aprovação da Lei Complementar 173, que é a lei complementar que trata da ajuda federativa, do repasse de recursos da União para os estados para o enfrentamento da pandemia. Ou seja, uma disputa judicial, a judicialização do federalismo brasileiro, de certo modo, acelerou, contribuiu para uma solução política, né? Uma solução política e mais adequada para o enfrentamento dessas disputas entre entes da federação, tá? Então, meus caros, em linhas gerais, o objetivo aqui é unicamente esse. Ao falar de judicialização do federalismo no Brasil, meu objetivo aqui era trazer essa proposta de sistematização. E eu fiz em 3 pontos, né? Um primeiro momento, tratando sobre controle abstrato de constitucionalidade, é uma perspectiva de judicialização muito frequente no Brasil. Uma segunda perspectiva é a disputa entre os governos subnacionais, entre estados e municípios. E no terceiro momento, a disputa ou litígios entre governos subnacionais e o governo nacional, né? Em todos eles, o Supremo Tribunal Federal exerce um papel relevante como árbitro,
e como órgão judicial competente e legítimo para resolver essas disputas e esses litígios. E para encerrar, agradeço mais uma vez o convite, espero ter contribuído, né, com essas informações, com essa proposta de sistematização, colocando-me à disposição, para o debate, para o diálogo e eventuais outros encontros, outras apresentações. Obrigado, uma boa noite a todos.